Hoje, às 14h, acontece uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa. O assunto, os reflexos da política pública que separava filhos de pais que tinham hanseníase. Destaque hoje no Jornal do Rádio. Acompanhe. Nós estamos realizando essa audiência pública junto com o MOHAN, que é um movimento que busca organizar as vítimas da política de hanseníase que foi desenvolvida pelo governo brasileiro, principalmente na segunda metade do século passado. O governo deu um tratamento às famílias, aos portadores e aos familiares da hanseníase que, logicamente, traumatizou e trouxe consequências que até hoje as famílias são afetadas por isso. E esse movimento no Brasil, ele busca identificar, organizar essas famílias em busca de reparação do Estado em função dessa política desastrosa que foi desenvolvida durante um período pelo Estado brasileiro. E aqui no Mato Grosso do Sul, esse movimento está se instalando, está organizando essas famílias, está identificando isso juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, identificando os portadores de hanseníase por município, e nós estamos dando um apoio a esse movimento para que possa, a partir da organização e da identificação dessas famílias, pleitear, juntamente com outros estados, os outros estados brasileiros, do governo federal, uma indenização aos filhos dos portadores de hanseníase. Nós já tivemos, em 2007, através de uma medida provisória, na época ainda do presidente Lula, que foi enviada ao Congresso, depois se tornou lei, que identificou e indenizou, foi pago, o Estado brasileiro paga até hoje, uma pensão vitalícia aos portadores da hanseníase que naquele período foram afetados por essa política equivocada do Estado. E o que se busca agora é identificar e buscar também uma indenização aos filhos dos portadores de doença da hanseníase. Por quê? Porque naquele período o Estado, ao invés de privilegiar a cura que já existia, o Estado achava por bem separar os filhos dos portadores porque tinha medo do contágio da doença. E muita gente que ao nascer ou muito pequeno foi separada da família. Então veio toda uma consequência aí que nós fizemos uma reunião prévia há uns 2 meses atrás, prévia dessa audiência pública, e os relatos que nós ouvimos são estarrecedores, são coisas que comovem e a gente começa a ter noção exata de quanta gente nós temos afetada aqui no estado, Joel. São mais de 1.500 famílias de portadores, é uma família que tem um portador da doença, que foram afetadas. Aqui em Campo Grande são mais de 700 famílias. E aqui teve também, pela política do Estado, na época, instalado o Hospital São Julião e o Educandário Getúlio Vargas. Então aqui foi um centro, um dos principais centros no Brasil de tratamento da doença. Então nós temos um público grande e a gente objetiva trazer para essa audiência pública hoje, e aqui eu quero agradecer já o apoio de vocês abrindo esse espaço, porque a gente está fazendo essa convocação para que a gente tenha um máximo de famílias, de portadores, de pessoas participando dessa audiência para tomar pé, saber dessa organização que o MOHAN e o nosso mandato e a Assembleia tá fazendo para que a gente possa identificar e buscar beneficiar o máximo de pessoas com relação a essa indenização que se busca do governo brasileiro. E na sequência também, né, os 2 hospitais que o senhor disse aí, também o Hospital Adventista do Pênfigo, né, que foi o que, vamos dizer assim, encontrou o que seria a cura. Sim. Hoje, né, e um remédio natural, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, Joel, a cura, o tratamento já existe desde o início da década de 80. Já existia a cura e o tratamento.
Acontece, por exemplo, que essa política de segregação, de separação dos filhos dos pais que eram portadores da doença, ela perdurou até quase o início da década de 90. Teve gente que nunca mais viu o familiar, né? Teve gente que se afastou, teve gente que foi apartado do pai ou da mãe que era portador da doença desde recém-nascido. Ou seja, nascia e já era afastado dos pais. Eu quero reforçar o convite, que se você tem na sua família, se você conhece alguém, avise. Hoje às 14 horas, lá na Assembleia Legislativa, no plenário principal, nós vamos estar fazendo esse debate de uma forma organizada, e alguém que eventualmente ainda não esteja cadastrado, identificado pelo movimento, que participe, que esteja lá conosco, para que não fique fora, para que seja beneficiado por essa compensação que se busca de uma forma organizada aí pelo Mohan, e que nós estamos dando apoio aqui no Estado.